A paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, seja muito bem-vindo você que está nesta oportunidade aqui conosco, participando deste vídeo. Quero aqui, já de pronto, me apresentar, sou o presbítero Jonathan Morelli, congrego e estou representando neste momento a congregação do Jardim Boa Vista, do setor 34 Pinheiros, da Assembleia de Deus, Ministério do Belém. Neste momento, nesta oportunidade, venho aqui trazer e compartilhar com os irmãos a lição da revista da Escola Bíblica Dominical, do primeiro trimestre de 2021, o verdadeiro pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. E nessa oportunidade, nós vamos estudar a lição de número 12, a urgência do discipulado. Nesta lição, que traz o texto áureo, que se encontra em Mateus, capítulo 28, versículo 19, e diz o seguinte, esse texto: Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Também na verdade prática dessa lição, diz o seguinte: chamamos de discipulado na fé o aprendizado de um discípulo por meio de seu mestre, na igreja, para ajudar a desenvolver o seu crescimento espiritual. A leitura bíblica em classe, ou seja, o texto base que nós vamos desenvolver ao longo desta lição, está em Mateus, capítulo 28, do versículo 16 ao 20, e Atos, capítulo 2, do versículo 42 ao 47. Eu vou ler, pois é um texto que nós vamos discorrer ao longo de toda a lição, é muito rico e é importante essa leitura. Diz o seguinte: E os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhe tinha designado. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Agora em Atos 2, do 42 ao 47. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Glória a Deus por esse texto. Meus irmãos, o objetivo geral dessa lição é esclarecer a urgência do discipulado. Nós vamos conceituar o tema, discipulado. Nós vamos elencar nessa lição qual é o tripé do discipulado, qual que é a base dele, e também nós vamos mostrar que o discipulado gera um crescimento sadio para a igreja. É importante dizermos, considerando o tema que nós estamos estudando, sobre o pentecostalismo verdadeiro, nós, ao longo de todo esse trimestre, já trouxemos evidências, bases bíblicas, conseguimos trazer de uma forma sistemática e totalmente conceitual, biblicamente, que a ação do Espírito Santo ela é contínua, ela é verdadeira, ela permanece. Ou seja, nós acreditamos e a Bíblia é clara e ela deixa que o Espírito Santo continua a agir no nosso meio, ele continua a operar em nosso meio. E essa ação do Espírito Santo não é uma ação apenas para um mover interno, ou seja, uma ação na igreja. Na última lição, nós estudamos isso. Nós entendemos
que o mover do Espírito Santo, ele nos enche, ele nos capacita para que possamos ir até os demais, né, as demais pessoas e irmãos que estão ao mundo. Este amor que nos move, essa paixão, vamos dizer assim, de certa forma, que nos move, que nos enche e nos capacita a ir àqueles que ainda não ouviram o Evangelho, ou aqueles que ainda não receberam o Evangelho verdadeiramente. Isso é uma ação do Espírito Santo. E através dessa ação do Espírito Santo, ele não só nos move, mas ele nos capacita, ele nos revela a sua palavra, ele nos direciona, e através disso também, ele opera os seus sinais, as suas maravilhas. Glória a Deus por isso. Mas diante disso, sabendo dessa urgência e sabendo que é por isso que recebemos, né, o batismo, o Espírito Santo, né, o revestimento de poder, enfim, a ação do Espírito Santo continua ativa até os dias de hoje, nós sabemos que nós precisamos levar o Evangelho. Porém, não é apenas levar o Evangelho. Existe uma segunda parte, que é uma parte total importante e que não se pode deixar. Infelizmente, nós temos muitas igrejas que acabam deixando isso de lado. E podemos dizer que as igrejas que deixam o discipulado de lado são igrejas que, com o passar do tempo, só vão sucumbindo, vão decaindo, vão caindo e vão perecendo. Por quê? Porque é uma igreja que não estabelece raiz. Em que sentido? É uma igreja que não dá base para aqueles que estão chegando. É uma igreja que não constrói um membro, não desenvolve, melhor dizendo, um membro para o dia a dia de um cristão, ou de como ele conviver nessa sociedade, de como ele vai viver, como ele vai enfrentar os desafios da vida, como que ele vai encarar tudo que o cerca e ainda assim permanecer fiel. Uma igreja que não preza pelo discipulado, ela está fadada à perdição, infelizmente. E infelizmente nós vemos muitas igrejas que estão neste caminho. Hoje, pela graça de Deus, nós temos diversas ferramentas para que é voltado ao discipulado. Por exemplo, a escola bíblica dominical, que nós estamos aqui neste momento, mesmo diante de toda a pandemia, diante de toda a restrição, nós não paramos, a igreja não para, a igreja continua para a glória do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós continuamos, de alguma forma, ainda a proclamar, a ensinar a palavra de Deus. A escola bíblica dominical é um meio de discipulado. Por quê? Nós vamos ainda comentar sobre isso, mas é um meio de ensinar, de preparar o cristão, independente do momento que ele está na sua carreira cristã, vamos dizer assim, se é no início, se ele está no meio, se ele já é maduro, não importa. Mas a escola bíblica dominical dá base, ensina, prepara, é um dos meios, né, de discipulado. Infelizmente, quantas igrejas que nós vemos por aí que estão deixando isso de lado, estão deixando a escola bíblica dominical, ensinos de lado, estão preocupados apenas na emoção, no mover. E isso nós sabemos, já discutimos, que não é o suficiente para um cristão permanecer na presença de Deus. Enfim, entendendo que há uma complexidade, de certa forma, na importância do discipulado, precisamos entender alguns pontos. Por exemplo, e já trazendo no tópico 1 desta lição, o que é o discipulado? O que seria este conceito? Não, estou falando de discipulado, mas o que seria? O que é um discípulo? Não é? Se há um discípulo, existe um mestre, então como funciona? Quem é o mestre? Vamos lá. Primeiro, quando nós falamos de discipulado, de discípulo, de pronto, para a sociedade atual, isso é um problema. Por quê? A sociedade atual, ela traz um conceito total de relativismo, ou seja, ninguém possui uma verdade absoluta, não existe uma verdade absoluta. Logo, se ninguém possui a verdade, se não existe uma verdade absoluta, como que eu posso me submeter
a alguém, a aprender totalmente daquela pessoa, seguir aquela pessoa e em todo o tempo estar submissa àquela pessoa. E este é um ponto. Outro ponto nessa sociedade, como eu disse agora, ser submisso. Ser um discípulo é estar submisso a um mestre, a alguém, estar debaixo das ordens de alguém, eu acatar a todo momento o que o meu mestre está me direcionando, está me ensinando. E para a sociedade atual, isso chega a ser radical, isso chega a ser inconcebível, pois cada um traz o seu conceito de liberdade, cada um traz o seu conceito de construção e de desenvolvimento de ideias, onde não pode existir um cabresto, algo que venha fechar o seu entendimento. Quando, na verdade, a palavra de Deus vem para nos trazer luz, para nos trazer vida e nos trazer liberdade. E por isso, esse conceito, até num conceito atual, moderno, contemporâneo, da sociedade, é difícil. É difícil, às vezes, a pessoa se colocar na posição de discípulo. Porém, o servo de Deus, o cristão, aquele que recebe a Jesus Cristo, ele não faz isso por uma obrigação, mas ele sente no seu ímpeto, no seu coração, interiormente, que ele, por mais que ele tenha liberdade, ele sente essa liberdade, mas ele sente ainda que ele é servo, e ele é servo do Deus vivo. Ele está debaixo da autoridade do Senhor Jesus Cristo. Enfim, tendo esse conceito, tendo esse entendimento, nós precisamos só separar algumas coisas. E até do que eu já comentei aqui. Discípulo é diferente de aluno. Por quê? O aluno, ele pode construir as suas ideias, ele pode desenvolver, ideias novas, acrescentar ensinos, ou seja, ele aprende, mas não precisa ser do jeito que o mestre está colocando. Ele pode fazer do jeito dele, ele pode construir do jeito dele, desde que ele siga alguma coisa daquela linha, enfim, por diante. O discípulo não. O discípulo ele precisa seguir o que o mestre está colocando, a forma como o mestre está direcionando. O discípulo ele está realmente ali acatando as ideias do mestre. E aí nós já temos essa diferença, a diferença de um aluno normal e de um discípulo. O servo de Deus, o cristão, ele é discípulo, ele não é só um aluno, ele não está só para aprender, ouvir mais ou menos e seguir depois com suas próprias pernas, a fazer conforme o seu entendimento. Não, ele segue e ele faz conforme os ensinos da palavra de Deus, conforme o Senhor Jesus Cristo, que é o seu mestre, o conduz e o dirige. Um outro conceito também, entendendo de discípulos, é que o cristão, o conceito de discipulado, de discípulo cristão, ele é bem diferente do conceito grego e rabínico. Por que eu estou falando isso? Nós vemos ao longo da história Aristóteles, Platão, enfim, Sócrates, dentro de e eles tinham um conceito de discípulos, esse conceito grego. E esse conceito era bem assim, eles selecionavam, eles faziam uma certa seleção e distinguiam quem era realmente, poderia ser os seus discípulos ou não, quem poderia fazer parte daqueles que iriam aprender com eles ou não. Os rabinos, a mesma coisa, havia uma certa seleção, pessoas, é claro, pertenciam ao conceito, judaico, enfim, toda essa questão, mas também existia uma certa seleção, uma segregação, e, além do mais, não poderia ser qualquer um, por exemplo, só poderia ser homens, então existia uma segregação. E por que eu estou falando isso? E por que eu estou falando que existe uma diferença do discipulado, do discípulo cristão para estes conceitos grego e judeu? É bem simples. Jesus, ele não veio para segregar, para escolher alguns. Jesus veio chamando a todos. O Senhor Jesus veio abrindo e proclamando o seu evangelho, as boas novas para todos. Ele estende a salvação para todos. Ele chama todos os homens e ele não se importa se o seu jeito, a sua condição social,
se você se veste da melhor forma, se o seu padrão é esse, se o seu padrão é aquele, de como você é visto dentro da sociedade, qual é o seu nível de estudos. O Senhor Jesus não está, se você é mulher, se você é homem, não, o Senhor Jesus não está preocupado com isso. O Senhor Jesus está chamando você, Ele está chamando a todos nós, Ele está chamando a cada homem e a cada mulher para transformar, para que todos sejam seus discípulos e todos possam ser transformados, regenerados e assim sim ser semelhantes a Ele. Totalmente diferente do conceito grego e rabínico, vamos dizer dessa forma. Podemos ver na própria palavra. Quando o Senhor Jesus vai em Marcos, capítulo 1, versículo 17, vamos ler o 16 e 17. E andando junto ao mar da Galileia, viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. E Jesus lhe disse: vinde após mim, e eu farei que sejais pescadores de homens. Em Marcos também, capítulo 2, aqui nós vamos ver no versículo 14, passando, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na alfândega, e disse-lhe: segue-me. E levantando-se, o seguiu. Vamos para João, lá em João, capítulo 1, Evangelho de João. Olha só, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 43. No dia seguinte, quis Jesus ir a Galiléia e achou a Filipe e disse-lhe: segue-me. Por que eu fiz essas leituras? Justamente para exemplificar. O Senhor Jesus chama, ele não quer saber se você é pescador, ele não quer saber se você é um cobrador de impostos, ele não quer saber a sua profissão, ele não quer saber qual é a sua posição social. Ele está te chamando. Ele chama cada um, ele chama cada homem, ele chama todos nós, mas ele nos chama para nos transformar, para mudar as nossas vidas. Eram pescadores, não serão mais pescadores, mas serão pescadores de homens. Pode ser um cobrador de impostos, seja lá o que for, não, a sua vida vai mudar, pois agora você vai servir ao verdadeiro mestre, aquele que não está para ser seu mestre, para você estar ali apenas submisso, não, mas ele te chama para você ser livre, para você levar a liberdade para os demais homens, para você levar a alegria de estar servindo a este Deus. Enfim, essa é uma diferença de ser discípulo de um cristão e de um discípulo padrão dentro de um conceito grego, rabínico, enfim, até romano, podemos dizer dessa forma. Entendendo isso e sabendo que discípulo é aquele que está submisso ao mestre, vale trazer mais um ponto. Discípulo, o que o discípulo faz? Meus irmãos, o discípulo, ele ouve o seu mestre. Olha só, Mateus, vamos lá, Mateus, capítulo 17. Mateus, capítulo 17, versículo 5, diz o seguinte: e estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: este é meu filho amado, em quem me comprazo, escutai-o. Discípulo, escuta. O próprio Deus nos direciona aqui na transfiguração, não é? Nós vemos o próprio Deus dando essa direção aos discípulos que estavam ali com Jesus. O nosso Deus já nos direciona a isso. E discípulo escuta, discípulo ouve o seu mestre. Discípulo não faz aquilo que ele acha que deve fazer. O discípulo, ele está todo o tempo buscando ouvir a direção daquele que ele está servindo, daquele que ele está aprendendo, daquele que está direcionando e desenvolvendo a sua vida. Um outro ponto, discípulo aprende. Vamos lá também aqui em Mateus. Vamos para Mateus. Importante. Mateus, capítulo 11. Olha só o que a palavra de Deus diz. Mateus 11, versículo 29.
Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Discípulo, aprende. Discípulo, intenta ensinar. Infelizmente, e eu digo infelizmente, nós temos tantos que se dizem mestres, tantos que se dizem doutores, que entendem, que sabem da palavra e querem ensinar a Deus, querem ser superior, querem dar ordem para Deus, querem determinar algo para Deus. Não. O discípulo está pronto a ouvir, o discípulo está pronto a aprender. Eu e você, como discípulo, precisamos a todo tempo ouvir o nosso Deus, ouvir o que Ele tem para as nossas vidas e aprender o que Ele tem a todo momento nos ensinado, nos direcionado sobre a sua palavra. E fechando até nesse conceito, discípulo obedece. Vamos lá para João, Evangelho de João, capítulo 14, versículo 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama, e aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu amarei e me manifestarei nele. Você quer ter um encontro com Deus? Você quer ver as ações de Deus na sua vida? Ver Deus trabalhando na sua vida de verdade? Ver Deus agindo na sua vida? Você quer ver o Espírito Santo de Deus agindo sobre você? Você sendo um canal de bênção, não somente na sua vida, mas para aqueles que estão à sua volta. Você realmente refletir a glória de Deus. Não para a sua glória, mas para a glória dele, para que ele seja louvado. Obedeça. Obedeça os mandamentos de Deus. Obedeça o que está escrito nessa palavra. Precisamos ouvir, precisamos obedecer, precisamos estar prontos a aprender o que ele tem para as nossas vidas. Esse é um posicionamento de discípulo. E esse posicionamento é um posicionamento padrão. Mas nós vemos na palavra de Deus, e nós vemos que o Senhor Jesus, a palavra de Deus já nos direciona para isso, já nos conduz para isso. Se um homem estava, no conceito grego, estava disposto a ouvir Platão, ouvir Sócrates, não é? Dentro das suas ideias, dentro dos seus conceitos, estava pronto ali a estar debaixo dele, por que eu e você não podemos estar prontos a estar realmente submissos, prontos a aprender e a ouvir a direção do verdadeiro Deus, daquele que pode todas as coisas, daquele que tem o domínio de todas as coisas, daquele que tem todo o poder. Amém? E fechando essa parte, nós vemos que discípulo, ele fica bem vivo na palavra de Deus, mas no Novo Testamento. Nós não vemos esse conceito, mas ele aparece no Antigo Testamento. Ele aparece no Antigo Testamento lá em 1 Crônicas, capítulo 25, versículo 8, quando está tendo a disposição, não é, dos músicos e os cantores do templo lá, que ocorria em 24 grupos de 12 pessoas, enfim. Nesse texto vai aparecer a questão do discípulo, né? Vai aparecer uma posição sobre essa ordem, então tem a questão do discípulo. Também em Isaías, capítulo 8, versículo 16, nós vemos a questão dos discípulos de Isaías, ou seja, que os discípulos de Isaías precisavam guardar aquilo que Deus estava direcionando para Isaías, para que eles pudessem então preservar e assim proclamar para os demais. Ou seja, são só esses dois momentos que aparecem discípulo no Antigo Testamento, mas no Novo, meu amado irmão, minha amada irmã, é repleto. Só nos evangelhos nós vemos constantemente essa posição e esse conceito de discípulos, né, de estar direcionados por um mestre. E isso não só por Jesus Cristo, mas nós vemos aqueles que se apresentavam como discípulos de Moisés, enfim, discípulos de João Batista. Nós vemos no Novo Testamento essa linha de raciocínio como algo padrão, né, importante para nós. E com isso, nós vemos, dentro até do texto que nós lemos, no texto base,
nós vemos que o mandamento do Senhor, né, a grande comissão de Mateus 28, como nós lemos, aqui que foi a leitura bíblica em classe, nós vemos que ela não é somente em ir, ela não é somente em pregar, mas ela é em discipular. A palavra matateu traz um conceito, né, um conceito bíblico, ou seja, de discipular, de discípulo, né? O discipulado não é opção, é mandamento divino para edificação e crescimento espiritual de cada cristão. Ou seja, o comentarista deixa isso bem claro. Entendendo esse conceito de discípulo, nós vemos na palavra de Deus e o próprio Senhor Jesus Cristo nos direcionando que não é só ir pregar, mas você precisa formar discípulos. Precisamos, a todo momento, uma pessoa foi evangelizada, a pessoa aceitou Jesus Cristo, essa pessoa precisa de subsídios, essa pessoa precisa aprender a sua caminhada, ela precisa ser adotada, alguém precisa abraçar essa pessoa e direcioná-la sobre os caminhos, sobre a verdade bíblica, sobre tudo aquilo, trazer, né, a educação cristã, né, como lá em Atos, que nós lemos, Atos capítulo 2, versículo 42, como a doutrina dos apóstolos. Nós precisamos a todo momento ensinar a palavra de Deus para estes que estão começando. Porque imagina a dificuldade de quem está... Eu trazendo aqui breve relato, quando eu aceitei a Jesus Cristo, era um garoto, 10 para 11 anos, recebi a Jesus Cristo. Eu não tive um discipulado, tudo eu tive que aprender sozinho. Imagina como foi difícil. Você não sabe para onde você vai, você não sabe o que você faz, você não tem ideia do que é certo e do que é errado, você não sabe qual é a sua mudança de vida, você só sabe que você aceitou Jesus Cristo, e agora? O que você deve fazer? Pense nisso, meu amado irmão, minha amada irmã. Pense que aquele que aceitou Jesus Cristo agora, ele está carente, ele está perdido. E o Senhor Jesus Cristo, ele incube, não só eu, mas você, a cada um de nós, a pegar esse irmão, essa irmã que acabou de aceitar a Jesus Cristo e ensiná-lo, direcioná-lo, conduzi-lo na palavra de Deus. Ajudá-lo a dar os seus próximos passos, a ensiná-lo a todos os conceitos da palavra de Deus e aquilo que ele tem para cada um. Eu acho muito importante, no livro de Alton Garrison, Discipulado 360 Graus, eu até anotei aqui, um conceito que ele traz. Eu vou fazer a leitura bem rápida para os irmãos. Os evangelhos revelam que Jesus era muito específico em suas expectativas com os discípulos. Quando ele ordenou que os apóstolos fizessem discípulos, ele estava esperando o seguinte, essa é a posição de Alton Garrison. Compromisso. Lucas 14, 27. E qualquer um que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. O que ele está querendo trazer aqui, resumindo, usando esse versículo? Que precisamos ensinar para estes que estão chegando agora o compromisso da palavra, de se permanecer firme, da escolha que ele está tomando agora e a escolha que ele vai tomar no dia a dia, renunciando a sua carne, renunciando o pecado e como que ele deve seguir, qual é a posição que ele deve seguir diante da sociedade, diante de tudo que a sociedade vai colocando. Será que, e aí eu trago isso para nós, será que eu, você, não sei quanto tempo cada um aqui tem do evangelho, você foi discipulado a saber que você precisa ter este compromisso, esse compromisso com Cristo Jesus, com a palavra dele? Isso é um ponto a se pensar. Se de repente isso talvez não fica muito claro, vale se pensar. E o seu irmão que está agora chegando, ele precisa desse direcionamento. Alton Garrison também, ele traz sobre competência. Olha só, aqui ele está trazendo João 15, versículos 7 e 8. Se vocês permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem,
e lhes será concedido. Isto é para a glória de meu Pai, que vocês produzam muitos frutos. Produzir frutos? Será que eu e você estamos produzindo frutos? Será que aquele que está chegando agora sabe o que é produzir frutos? Sabe que ele precisa produzir frutos? Ou será que ele acha que ele precisa apenas frequentar a igreja e ficar quietinho no seu banco, no seu lugar? Será que eu e você também estamos com este conceito? Que só eu frequentar o culto, ou só eu assistir esse vídeo, já está tudo bem? Não, meu irmão, minha irmã. Temos que ir mais além. Precisamos cumprir a palavra de Deus. Precisamos ser competentes naquilo que a palavra de Deus nos direciona. E isso nós precisamos levar para aqueles que estão chegando agora, o discipulado. Essa pessoa precisa aprender, ela precisa se desenvolver, ela precisa saber que ela precisa ser competente na obra de Deus, ao ponto de ter um compromisso com a palavra e de cumprir essa palavra e levar o evangelho aos demais. E assim, o Espírito de Deus se manifestar na sua vida, testificando e glorificando a Deus sobre as obras que é feita na sua vida. Caráter. Alton Garrison também traz isso, né? E caráter, pensar sobre caráter, discipulado, sim, o cristão precisa ter um caráter. O cristão, ele não pode ser como é o mundo, ele não pode ser como as pessoas levianas, ele precisa ser verdadeiro, ele precisa ser uma pessoa que tem um posicionamento, ele precisa amar o seu próximo, e assim ele não consegue deixar isso de lado. Ele precisa, então, ter uma firmeza de caráter. E o mais importante, a convicção da verdade. E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. João 8,32. Quantos será que conhecem a verdade? Quantos têm convicção do evangelho no qual eles estão servindo? O evangelho no qual eles estão seguindo? Se você não tem, é hora de buscar, acreditar. Essa palavra é verdadeira, essa palavra é viva e ela está ativa no nosso meio, pois o Espírito Santo continua a falar com cada um de nós. E esse que chegou agora, que acabou de aceitar a Jesus, precisamos levar essa convicção para a sua vida. Enfim, seguindo, diante disso, nós precisamos entender que o discipulado, ele tem um tripé. Nós estamos aqui no tópico 2 já. O tripé do discipulado. Palavra, comunhão e serviço. Por que palavra? Bem, é bem simples. A palavra é a primeira base desse conceito, desse tripé. A palavra é quase que chega a ser, vamos dizer, um absurdo alguém questionar isso. Por quê? Porque a palavra é a palavra de Deus, é a verdade. A palavra são os escritos, aquilo que Deus deixou registrado para prosseguirmos no caminho, na verdade e na justiça. Salmo 119, versículo 9 diz o seguinte: como purificará o jovem o seu caminho? Observando conforme a tua palavra. Ou seja, é a palavra de Deus que nos direciona, é a palavra de Deus que nos mostra a verdade, que nos mostra qual é o caminho que devemos seguir, para onde, como devemos prosseguir, como devemos caminhar no nosso dia a dia, como vamos prosseguir, qual vai ser as nossas atitudes. É a palavra que nos direciona, é a palavra que nos vai dar direção diante de complexidades, de ideias que surgem na sociedade. Sobre, por exemplo, aborto. É certo ou não é certo o aborto? Há cristãos que, de repente, quando você vai questionar, não tem ideia, não sabem. Por que não sabem? Porque não conhecem, porque não tem nem ideia, né, sobre o que eles creem, porque não conhecem a palavra. Olha só. Uma pesquisa realizada nos Estados Unidos em março de 2020, é recente, uma pesquisa recente, pelos institutos Ligonier Ministries and Life and Research. Eles apresentavam algumas afirmações teológicas, tanto para o público geral, como também para o público evangélico. E olha só, eles traziam essas afirmações para ver se eles concordavam ou discordavam delas. A primeira declaração, público evangélico:
Eles dizem o seguinte: Jesus era um grande mestre, mas não era Deus? Olha só, por incrível que pareça, dos americanos evangélicos, 30% concordaram, 66% discordaram, graças a Deus, e 4% não tinha certeza. Ou seja, 34% dos evangélicos que foram entrevistados não tinham certeza, né? Eles não sabiam, eles concordavam. Para eles, Jesus era só um grande mestre, mas não Deus. Que absurdo! A nossa fé é firmada em Cristo Jesus, o Deus, né? O Filho de Deus, aquele que dentro da Trindade, né, é o Filho, representa, né, aquele que veio aplicar o plano do Pai, ou seja, morrer pelo homem, reconciliando o homem a Deus. E o homem não entende isso. E quantos não têm essa certeza? E por quê? Porque não conhecem a palavra, porque não estão firmes na palavra. Por isso a importância de ensinar a palavra de Deus, de ensinar a verdade, de buscar, de cada dia estar firme nessa palavra, de meditar nela. Continuando, seguindo com a comunhão, né? Nós lemos isso, Atos capítulo 2, versículo 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Esse versículo já traz o conceito de comunhão e de serviço. Por quê? É simples. A comunhão ela não está somente relacionada entre o homem e Deus, mas a comunhão é entre o homem, Deus e aqueles que estão à sua volta. O servo de Deus, ele precisa aprender, e por isso a importância do discipulado em mostrar daquele que está discipulando, levar aquele que está sendo discipulado a entender que ele não é só ele, mas é ele, Deus e o seu próximo. Né? Um novo mandamento vos dou. Né? Nós precisamos, o próprio Senhor Jesus Cristo nos direciona a isso, a amar o nosso próximo, a eu ter uma compaixão para aquele que está à minha volta. Essa comunhão, e aqui como nós lemos no texto da igreja lá primitiva em Atos, de um se preocupar com o outro, a ponto de um vender os seus bens para o outro para ajudar o próximo, apoiar o próximo, e todos se ajudarem. Será que isso nos falta hoje? Será que diante de uma pandemia dessa, nós estamos preocupados com aquele ou outro irmão que talvez não tem pão na sua casa? E como que nós estamos lidando com isso? Isso é um ponto importante. A comunhão não é somente a comunhão do homem com Deus, porque se o homem também não tiver essa comunhão com o seu próximo, como ele pode ter essa comunhão com Deus? E isso é a segunda base do discipulado, trazer esse conceito. Não é só ir para a igreja, vai muito mais além. E seguindo com isso dentro do próprio texto que nós lemos, o serviço. O servo de Deus, ele entende que ele não foi chamado apenas para ficar no lugar, ficar parado, só para louvar e pronto, acabou, assistir um vídeo aqui e acabou. Não. O servo de Deus, ele foi chamado para o serviço. Ele é chamado, todos nós fomos chamados para exercer uma função no reino de Deus. Essa função sendo ela ali ativa, sendo exposta, que seja no púlpito, que seja aqui numa aula, que não importa, ou que seja nos bastidores, apoiando e ajudando ali no serviço de diaconia, os diáconos, ou assistência social, não importa, está ativo na igreja, cumprindo o seu papel, o seu serviço, a sua função, que seja mínimo, mas ele está ativo, que seja para uma pessoa, mas ele está cumprindo a vontade de Deus, ele está servindo ao seu próximo, ele está trabalhando, e é só quando nós trabalhamos que nós nos desenvolvemos, é só quando você começa a ensinar que você começa a aprender mais, é só quando você começa a evangelizar que você começa a aprender e se desenvolver ainda mais no ministério da palavra, de pregar. É só quando você começa a ajudar que você começa a enxergar a dificuldade do seu irmão, a complexidade da vida do seu irmão, e você começa a entender as guerras que ele passa, e você começa a se preocupar ainda mais com ele e com todos que estão à sua volta.
o tripé do discipulado. Palavra, conhecer a verdade, fixar na verdade, caminhar na verdade, comunhão com os que estão à sua volta e Deus, e serviço. Precisamos trabalhar. Você não foi chamado, nós não somos chamados apenas para ficar parado, mas você já não chega trabalhando, você chega, você aprende. Infelizmente, muitos, não é? E eu já entro aqui no tópico 3, encerrando o discipulado e o crescimento sadio da igreja. Infelizmente, muitos chegam com tantos conceitos do mundo, ainda não entenderam, ainda não compreenderam a palavra, não é só porque de repente tem uma instrução maior, enfim, tem uma posição diferenciada, mas ainda não foi discipulado, não entendeu e acaba entrando numa linha de liderança já, começa um serviço ali de liderança e não está pronto. Não está pronto. Pois quando chegar os embates da vida, quando chegar os confrontos ideológicos da vida e da sociedade no qual nós vivemos, que está cheio, essa pessoa não vai resistir. E o pior, ela não resistindo acaba levando outros com ela, porque ela acaba gerando uma certa confusão. Por isso a importância do discipulado. O discipulado, ele gera o crescimento não só espiritual da pessoa, do indivíduo que está sendo discipulado, que vai aprendendo cada vez mais sobre a palavra de Deus, sobre os caminhos, sobre o que ele deve fazer e o que não fazer. Mas esse crescimento, essa base que essa pessoa recebe, serve para essa pessoa espiritualmente, mas para a igreja como um todo. Porque essa pessoa que é desenvolvida, que é trabalhada e cresce espiritualmente, ela não vai cair por qualquer coisa, ela vai estar firme na palavra de Deus. E essa pessoa, ela começa a gerar mais, ela começa a dar frutos, porque ela está firme, ela está embasada, ela tem a verdade no seu coração, ela tem a verdade no seu coração firme, ela está ali fixada, ela está fixada na rocha, está fixada na palavra. E ela sabe a verdade, e ela proclama a verdade, e ela começa a gerar mais, ela começa também a discipular. Com isso, nós vemos um crescimento da igreja. Você tem um crescimento do trabalho individual, do indivíduo, de um único ser, mas que começa a refletir para toda a igreja. E a igreja cresce, e não só em números, porque essa é a questão. Não é só você pregar e aceita Jesus e pronto, acabou, não. Mas quando você traz para o discipulado, você começa a ensinar, levar a verdade, proclamar e ensinar, vai crescendo com consistência, com base, degrau a degrau. E essas pessoas vão gerando mais, vão discipulando mais. Com isso, a igreja, ela vai crescendo, ela vai progredindo e a cada momento ela vai crescendo para a glória de Deus. Vou citar aqui o que o comentarista coloca, o exemplo da igreja de Antioquia e da Síria. O público da igreja de Antioquia era gentil, identificado como gregos. Isso está lá em Atos 11, 20 a 21. Os apóstolos de Jerusalém enviaram Barnabé para discipulá-los. Ao se deparar com um grupo, os gregos convertidos, ele concluiu que ninguém seria melhor que Saulo para ensinar esses novos crentes de costumes estranhos. Barnabé não hesitou em buscá-lo em Tarso para essa nobre tarefa. Eles discipularam a igreja durante um ano inteiro, assim desde muito cedo. Na história do cristianismo, a igreja se preocupa com o discipulado, pois fazer discipulado não é a mesma coisa que fazer membro da igreja. Existe essa necessidade. A igreja precisa continuar a discipular, precisa seguir firme neste papel para a glória de Deus, para que o reino de Deus continue a progredir. Que Deus abençoe sua vida, meu irmão. Que o nome de Deus seja exaltado cada dia mais e que eu e você possamos exercer o nosso papel como discipuladores, como servos de Deus, que estão prontos a ensinar a verdade, a gerar discípulos, não para nós, mas discípulos de Cristo Jesus, para que nós possamos ser discípulos de Jesus. Assim como diz em 1 Coríntios 11, 1, sede meus imitadores, como também eu
de Cristo. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus esteja com você e Deus continue abençoando a todos no nome santo de Jesus.